Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Espiritismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. E é uma alegria estarmos mais uma vez juntos para compartilharmos, trocarmos um pouco de experiências com relação a essa doutrina, que é a doutrina espírita, tão esclarecedora, tão consoladora, tão reveladora. Hoje é dia 5 de agosto de 2020, quarta-feira, e todas as quartas-feiras nós temos trazido o nosso curso de Espiritismo e temos deixado postado no nosso canal do YouTube e do Telegram. E temos a playlist lá no canal do YouTube, dividido por assuntos, e tem a playlist lá dos cursos de Espiritismo que vocês podem acessar. Para quem não conhece, nós estamos utilizando para o nosso curso a apostila da Federação Espírita Brasileira, que é o ESD, é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o tomo único, tomo único. Tem o tomo 1, tem o tomo 2, tem o tomo único. Nós optamos para o nosso segundo ano de estudos pelo tomo único. E nós aproveitamos também para mandar um abraço para a Érica Luiza. É muito bom a Érica aqui conosco, a Leondina e todos que vão chegando, Pedro. Que bom os amigos estarem aqui conosco. Acenando aqui para a Alice, que se encontra pelo Telegram, nós temos a gravação para os nossos canais, YouTube, Instagram, Telegram, Facebook, nossa, tanta coisa que eu já estou até perdida. Já estou até perdida. Oi, Roberta, boa noite, seja bem-vinda. É muito bom estarmos aqui juntos. E para a nossa preparação da noite de hoje, eu vou aproveitar uma mensagem da própria apostila, do próprio estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o tomo único, e abrir aqui numa mensagem que ela faz parte do livro Antologia Mediúnica do Natal. Uma mensagem do Espírito Aparecida. O Espírito Aparecida, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos traz essa poesia, essa mensagem, súplica de Natal. E vai servir como a nossa preparação espiritual da noite de hoje. Amado Jesus, na excelsa manjedoura que te esconde a glória sublime, ouve a nossa oração. Ajuda-nos a procurar a simplicidade que nos reúne ao teu amor. Auxilia-nos a renascer dentro de nós mesmos, buscando em ti a força para sermos, em teu nome, irmãos um dos outros. Mestre do eterno bem, sustenta as nossas almas, a fim de que a alegria de servir e ajudar nos ilumine, acenda, não somente na luz de teu santo Natal, mas em todos os dias, aqui, agora e sempre. Mensagem linda do livro Antologia Mediúnica do Natal, pelo Espírito Aparecida e o médium Francisco Cândido Xavier. É uma súplica, é uma prece, uma rogativa para que Jesus possa nos auxiliar em todos os momentos. E nós agradecemos, Senhor, a bênção da vida, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. E vamos dando início a mais esse estudo, pedindo, Senhor, permita com que teus emissários do bem possam também compartilhar conosco
nos auxiliando, nos intuindo, nos orientando, nos dando bom ânimo, a coragem, a fé, a perseverança, para que possamos sempre, Senhor, buscar o Teu caminho. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da noite de hoje e nós vamos ver hoje, nós estamos iniciando o módulo 5, porque essa apostila ela é dividida por módulos. E hoje nós vamos ver o módulo 5, que trata da prática mediúnica. Logicamente, já falamos isso várias vezes, mas só para que a gente possa lembrar. Kardec diz que, de uma certa forma, todos nós somos médiuns. Tem aqueles mais ostensivos, mas todos nós temos a nossa inspiração, a nossa intuição, sonhos, e temos esse contato, esse intercâmbio espiritual. A mensagem, então, ela é válida para todos nós, porque muitos que agora se encontram aqui conosco podem pensar assim, mas eu não sou médium, eu não preciso ouvir essa mensagem. Mas não, é para todos nós, para a nossa reflexão. E qual é o objetivo geral desse módulo, que trata da prática mediúnica? É dar condições de entendimento da prática mediúnica. E com esse objetivo também, nós vamos refletir sobre quais são as qualidades essenciais ao médium. Porque quando nós reencarnamos com um compromisso maior da mediunidade, nós precisamos nos qualificar. Quais seriam essas qualidades essenciais para que o médium ele possa ter bom êxito na sua tarefa? Como que ele deve agir no seu dia a dia? Eu até, semana passada, falei sobre isso, a importância. Nós somos médiuns não somente no momento da reunião mediúnica. No momento da reunião, colocarmos uma máscara de médium, não. Somos médiuns 24 horas por dia, porque mesmo enquanto estamos descansando o nosso corpo físico, estamos dormindo, mas o espírito está liberto. Podemos ir a locais onde iremos participar de cursos, de auxílio, de trabalhos, a necessidade de estarmos sempre preparados. Quais seriam, então, essas qualidades essenciais ao médium? O objetivo específico seria, hoje, citar essas qualidades essenciais ao médium e identificar as imperfeições que os afastam dos bons espíritos. Já vimos também o médium, muitos, infelizmente, iniciam muito bem, mas vão se perdendo pelo meio do caminho, podem passar por processos de fascinação, serem obsidiados. Os espíritos que não querem ver aquele médium prosperar moralmente, crescendo na sua missão, eles se aproximam e os bons espíritos se afastam. Qual seria também o outro objetivo? Analisar as qualidades que o médium espírita deve desenvolver para merecer a assistência dos benfeitores espirituais. Logicamente, sabemos que os trabalhadores do bem, os espíritos dedicados, eles não vão perder tempo com futilidades, com aqueles que não estão empenhados na sua própria melhoria. Vimos isso também já aqui.
nas nossas aulas. As qualidades que o médium espírita, que há também uma diferença, médium e médium espírita, deve desenvolver para merecer a assistência dos benfeitores espirituais. Já comentamos aqui, às vezes a gente vê uma propaganda assim, médium espírita, trago a pessoa amada em 24 horas, aceito o cartão de crédito. Não é um médium espírita, mas infelizmente as pessoas que não conhecem ficam equivocadas, ficam enganadas com esse tipo de propaganda. O médium espírita é o médium que trabalha em nome do Cristo. Ele nunca vai se prestar a esse tipo de situação. Então, o que podemos falar sobre essas qualidades essenciais ao médium? Em O Livro dos Médiuns, no capítulo 20, no item 227, e eu convido a todos a conhecerem o Livro dos Médiuns, mesmo aquele que não seja médium extensivo, mas queremos conhecer a doutrina espírita, precisamos conhecer as obras que vêm através de Kardec, que nós chamamos as obras básicas, que são o alicerce da doutrina. E o Livro dos Médiuns é o segundo livro que vem pelos benfeitores e organizados por Allan Kardec. Mas quais seriam, então, essas qualidades essenciais ao médium? Qualidades que, de preferência, atraem os bons espíritos. Quais seriam? Vou dar 10 segundinhos para vocês pensarem. Uma delas, a bondade, fazer o bem. E nós temos exemplos belíssimos de médiuns dentro do nosso movimento espírita, mas a gente sempre lembra. Chico Xavier era a bondade em pessoa, trabalhava procurando sempre fazer o bem. A benevolência é uma outra qualidade que vai atrair os bons espíritos. O que seria a benevolência? A boa vontade, a complacência. Outra qualidade também, a simplicidade do coração. O cuidado que precisamos ter, porque se permitirmos que o orgulho, que a vaidade se sobressaia, estamos correndo um grave risco de sermos fascinados, de sermos enganados, de sermos induzidos ao erro. A simplicidade do coração. Uma outra qualidade, e aí eu digo, essas qualidades são para todos nós, médios ou não. O amor ao próximo também é uma daquelas qualidades que vão atrair os bons espíritos. O desprendimento das coisas materiais. E nós vimos isso muito também no nosso querido Chico Xavier. A simplicidade, às vezes chegavam querendo ofertar a ele valores, ofertar algo de material, e agradecimento pela recuperação da saúde, pelo aquele filho que estava gravemente enfermo e foi curado. Mas o Chico nunca aceitava nada, para não correr o risco de se desviar do caminho do bem. O desprendimento das coisas materiais. Agora, isso aqui não quer dizer, então, para ser médium, nós temos que ter muito cuidado quando lemos, e depois não dizer, não, eu vi lá no curso de Espiritismo que eu devo me desfazer de tudo que eu tenho. Vou me desfazer da minha casa, vou me desfazer de todos os meus bens, de todas as minhas roupas, de tudo. Não, não é isso, mas é o equilíbrio. É colocarmos, em primeiro lugar, o desenvolvimento do espírito. Estamos aqui
encarnados, precisamos de ter uma condição digna, de nos alimentarmos, de trabalharmos, de termos um agasalho no frio, de mantermos a nossa família, mas não ser aquela ambição, a ganância das aquisições materiais em detrimento dos valores espirituais. E nós também vamos refletir em cima das imperfeições que afastam os bons espíritos. Muitos médiuns, como eu disse, começam às vezes muito bem assessorados, porque há todo um acordo, todo um planejamento com muito cuidado, com muito critério no mundo espiritual. E aquele espírito, que seria o seu guia, o seu protetor, o seu orientador, está ali à frente, se dispõe a ajudar. Mas nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, o que ele nos ensina? O livre-arbítrio, nós é que vamos tomar as nossas decisões. Nós é que vamos escolher a nossa trajetória. Os benfeitores vêm nos auxiliar, mas ele não impõe. Deus não impõe. Os amigos espirituais não impõem. Jesus não impõe. Jesus nunca impôs nada, só ensinava. As imperfeições que afastam os bons espíritos. O médium vem bem assessorado, como eu disse. Chico Xavier, quando tem aquele primeiro encontro com Emmanuel, o que Emmanuel diz para o Chico? Quando o Chico diz, mas o que eu preciso fazer? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? O que ele diz? Disciplina, disciplina e disciplina. E Emmanuel era muito disciplinador, para que o Chico não se desviasse em nenhum momento, porque quando estamos encarnados, enquanto não somos espíritos perfeitos, nós podemos cair, nós podemos desviar daquela trajetória. Por isso, o benfeitor, em geral, eles são-se muito firmes com relação àquele tutelado. E o Chico sempre ali, na linha, sempre Emmanuel conduzindo. Mas o que acontece quando aquele médium não aproveita o ensino da disciplina e da disciplina? O benfeitor está ali, o auxilia, o conduz, o orienta. Mas se ele começa a permitir que o orgulho, que a inveja, o ciúme, a maledicência, a ambição comece a prevalecer, ele se afasta e permite que outros se aproximem, porque nós é que permitimos, na realidade. Temos o nosso livre-arbítrio e fizemos a nossa escolha. Então, quais seriam as imperfeições que afastam os bons espíritos? E isso eu fortaleço novamente o que eu estou dizendo. Não é somente para os médios ostensivos, é para todos nós que aqui estamos encarnados. Se queremos boas companhias, temos que saber buscá-las. Quais seriam, então, essas imperfeições? Allan Kardec nos traz, no Livro dos Médiuns, no capítulo 20, no item 227, dando continuidade ao que ele vinha expondo, dizendo: as que mais se evidenciam, as imperfeições que mais se evidenciam são o orgulho. Nós já sabemos quais são as imperfeições, mas é necessário somente para reforçar, porque não precisaria Allan Kardec dizer, mas para que a gente não diga assim, eu não sabia o que é necessário para que as imperfeições não afastem os bons espíritos do nosso caminho. O orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio,
a cupidez. O que é a cupidez? É o desejo, é a cobiça, a sensualidade, que seria o quê? A sensualidade é a inclinação pelos prazeres dos sentidos e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. O cuidado que precisamos então ter. Se queremos ser bem assessorados, bem conduzidos, precisamos trabalhar o que nós espíritas dizemos, a nossa reforma íntima, ou o nosso autoconhecimento, o nosso autoaperfeiçoamento, a nossa transformação moral e espiritual. E Allan Kardec continua ainda no item 228, de O Livro dos Médiuns, no capítulo 20. E aí ele faz um alerta, ele colocou essas imperfeições que afastam os bons espíritos, mas ele faz um alerta com relação a uma imperfeição que os espíritos ainda sem esclarecimento se aproveitam para explorar com mais habilidade, porque essa imperfeição é a que a criatura menos confessa a si mesma. Se alguém disser, olha, você é... A pessoa diz, não, que isso, eu não, de jeito nenhum, eu não sou assim. É aquela imperfeição que nós não gostamos de admitir. É o que Allan Kardec diz. E aí eu deixo um minutinho para vocês pensarem qual seria essa imperfeição que é a que mais os espíritos se aproveitam para explorar. É isso mesmo, é o orgulho. Allan Kardec diz, aqui, porém, eles exploram com mais habilidade o orgulho, porque é aqui a criatura menos confessa a si mesma. Mas Kardec continua ainda no item 228. Ele diz, o orgulho tem perdido muitos médiuns, dotados das mais belas faculdades, e que, se não fora essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis. Isso acontece, às vezes, num grupo, numa equipe de trabalho mediúnicos, aquele médium, ainda pelo seu orgulho, quando as suas mensagens são colocadas para serem analisadas e o dirigente daquela reunião diz, olha, essa mensagem aqui, ela traz algumas observações, não parece que seja realmente esse espírito que se identifica, enfim, começa a fazer aquela análise da mensagem. O dirigente não está analisando o médium, ele está analisando a mensagem. Mas o orgulho do médium não admite. Não, eu sei, o Espírito disse e o Espírito sabe o que está dizendo. Por outro lado, qualquer espírito que não aceite ser analisado, só por aí já se sabe que não é um espírito evoluído. Porque os bons espíritos, ao contrário, eles incentivam o que Kardec ensinava? Passar pelo crivo da razão. Mas Kardec diz, o orgulho tem perdido muitos médiuns, dotado das mais belas faculdades, e que, se não fora essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis, porque a mediunidade ela tem que ser usada de uma forma útil para a humanidade. Suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se, e mais de um se viu humilhado por amaríssimas
decepções. O orgulho prevaleceu, muitos se afastam daquela casa, às vezes querem continuar um trabalho individual, um trabalho por conta própria, isso é altissimamente temerário, e depois ele vai sofrer as suas decepções. Isso é muito ruim. Mas quais seriam as qualidades que o médium espírita deve desenvolver para obter a assistência dos bons espíritos? Quais seriam essas qualidades? A primeira, que a gente pode comentar aqui, está na questão 387. Está na questão 387 do livro O Consolador, pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel, ele na questão 387, ele diz o seguinte: a primeira necessidade do médium, e aí eu digo, mais uma vez, para todos nós, a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo. Evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. Em geral, a gente quer salvar o mundo e esquece da nossa própria salvação. Então ele diz, evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. Essa seria entre as qualidades que o médium precisa desenvolver para obter a assistência dos bons espíritos. A primeira nos ensina Emmanuel, evangelizar-se a si mesmo. E ele continua agora na questão 392, também ainda no livro O Consolador. Emmanuel diz, o médium, ele tem obrigação. Antes de eu dizer o que o Emmanuel diz, Emmanuel que está dizendo, e muitos médiuns não aceitam esse tipo de orientação e vão passando ao largo. Muitos médiuns não querem ler nem o livro dos médiuns. Mas o que Emmanuel diz? Ele não diz assim, deveria, seria bom, seria interessante. Não. Emmanuel diz na questão 392 do livro O Consolador, o médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Repetindo para que a gente fixe bem, e aí mais uma vez eu digo, vale para todos nós que nos professamos espíritas ou simpatizantes, mas independente de sermos espíritas ou não, vale para toda a humanidade. Para que o espírito possa crescer, para que o espírito possa evoluir, Allan Kardec pergunta e os benfeitores dizem lá em O Livro dos Espíritos que para o espírito atingir o grau de perfeição, ele precisa adquirir todo o saber. E para ele adquirir todo o saber, ele precisa o quê? Estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Vale para todos nós o que Emmanuel diz. No livro Nos Domínios da Mediunidade, pelo espírito André Luiz e Chico Xavier, no capítulo 15, que fala de forças viciadas, André Luiz vem nos trazendo o seguinte: não basta a mediunidade para a concretização dos serviços que nos competem. Precisamos da doutrina do Espiritismo, do cristianismo puro, a fim de controlar a energia medianímica, de maneira a mobilizá-la em favor da sublimação espiritual na fé religiosa. André Luiz diz, não basta você ter reencarnado
com essa aptidão que você traz, que a mediunidade é orgânica, e você trouxe essa aptidão e você... eu sou médium. Ele diz, não basta somente a mediunidade para a concretização dos serviços que nos competem, dos serviços que foram combinados, contratados ainda no mundo espiritual. Ele diz o quê? Para que sejamos um médium trabalhando em nome do Cristo, nós precisamos da doutrina do Espiritismo, precisamos do Espiritismo. Ele diz o quê? O Espiritismo é o cristianismo puro, porque o Espiritismo, ele procura trazer da mesma forma que Jesus nos trouxe. É o cristianismo redivivo, sem aparatos, sem indumentárias, sem palavras cabalísticas, sem nada disso. É o cristianismo puro. E com o cristianismo puro, com o espiritismo, o médium ele vai ter a orientação para se controlar aquela energia medianímica, ele ser senhor daquele potencial que ele possui, não permitir que os espíritos se assenhorem dele. De maneira, ele tendo esse controle dessa energia medianímica, ele vai ter de maneira a mobilizá-la em favor da sublimação espiritual, na fé religiosa. E no livro ainda, Domínios da Mediunidade, agora no capítulo 18, falando apontamentos à margem, André Luiz nos diz, o Espiritismo, simbolicamente, é Jesus que retorna. Olha que coisa mais linda, lá no livro, nos Domínios da Mediunidade, capítulo 18. O Espiritismo, simbolicamente, é Jesus que retorna ao mundo, convidando-nos ao aperfeiçoamento individual, por intermédio do trabalho construtivo e incessante. Repetindo, para que a gente fixe bem o que André Luiz nos ensina. O Espiritismo é Jesus que retorna ao mundo, convidando-nos ao aperfeiçoamento individual, porque o trabalho é individual, nós não podemos aperfeiçoar pelo outro. Cada um vai ter que... A evolução é um caminho solitário. Podemos ter o apoio, mas cada um vai construir o seu caminho. O Espiritismo é Jesus convidando ao aperfeiçoamento individual, por intermédio do trabalho construtivo. O trabalho construtivo e incessante. Eu vou trabalhar bastante e aí pronto, parei. Não. Jesus disse, o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. É isso que os benfeitores esperam de nós quando se aproximam para nos auxiliar na nossa trajetória terrena e que Jesus também espera, cada um fazendo a sua parte. Nós vamos aproveitar, mandando um abraço também para Ilzinha e para Marisol. Marisol, seja bem-vinda. Nós vamos dar agora a segunda parte, que será a vibração, o passe à distância, a magnetização das águas, mas encerraremos a nossa gravação agora para os nossos canais, agradecendo a todos que compartilharam conosco do nosso curso de Espiritismo e até a próxima semana.